Muito bem, vamos para a nossa aula 3 do conteúdo solução e na nossa primeira imagem vamos fazer um pequeno resumo da aula anterior. Na aula anterior falamos de curva de solubilidade. As curvas de solubilidade são uma importante ferramenta para observarmos o comportamento do coeficiente de solubilidade de uma solução com o aumento da temperatura. Sabemos, já estudamos o que é essa solubilidade, que é a quantidade de soluto máxima, limite, que pode ser dissolvida, que pode se tornar saturada a uma certa quantidade de solvente em determinadas condições de temperatura e pressão. Bom, analisando essa imagem, essa figura, que foi a mesma figura da aula anterior, que nós temos essa curva de solubilidade ascendente, né? Nesse pontinho vermelho, a cada ponto desse, meus queridos, eu tenho um ponto de saturação. A cada pontinho desse eu tenho uma solução aí, uma região que eu denomino como ponto de saturação ou uma região saturada. As soluções saturadas são aquelas em que a saturação estabelecida pelo coeficiente de solubilidade foi alcançado. Ou seja, o soluto foi dissolvido por completo naquela quantidade de solvente em determinadas condições. Certo? E detalhe, se o soluto for sólido e o solvente for líquido, as soluções saturadas podem ser divididas em saturadas com corpo de fundo, né, que forma aquele precipitado, aquela quantidade de substância de soluto que não foi dissolvida pela quantidade de solvente, ou saturadas sem corpo de fundo, é quando foi adicionada uma quantidade de soluto igual ao estabelecido pela minha solubilidade ou pelo meu ponto de saturação. As soluções saturadas são as únicas em que a solução pode coexistir com o corpo de fundo em condições de estabilidade. Bom, na parte de baixo dessa minha curva eu tenho uma região chamada de solução não supersaturada ou chamada de solução insaturada, que também é uma região estável. E nessa região eu tenho uma solução que eu tenho uma proporção de soluto e solvente em que a quantidade de soluto ela é menor do que estabelecida pelo meu coeficiente de solubilidade. Ou seja, essas soluções ainda elas não chegaram ao ponto de saturação, nesse pontinho de vermelho que está aí. E não formaram corpo de fundo ou precipitado, né? Porque foi adicionada uma quantidade bem abaixo daquela do meu limite. Já nessa parte de cima, eu tenho uma região chamada de uma região supersaturada, que é uma região altamente instável. E essas regiões supersaturadas, eu vou ter soluções supersaturadas, que são aquelas em que a saturação estabelecida pela solubilidade foi ultrapassada. Eu tenho uma quantidade de soluto que ela ultrapassou o meu coeficiente de solubilidade. Essa quantidade de soluto foi dissolvida, né, acima do meu limite. Por isso que forma um sistema altamente instável. Em soluções sólido-líquidas, normalmente são preparadas pelo aquecimento. Essas soluções geralmente são preparadas pelo aquecimento de soluções saturadas com corpo de fundo, né? Até que se dissolva todo o corpo de fundo, aquilo que não foi dissolvido, né? Seguindo pelo resfriamento sem perturbação. Perturbação, quando eu digo, é uma agitação mecânica. É só pegar e mexer uma solução. Em caso de perturbação de uma solução supersaturada, sólido-líquido, todo soluto dissolvido, além da saturação, precipita e a solução retorna ao ponto de saturação, voltando a ser saturada com corpo de fundo. Certo, meus queridos? Então, aí nós temos essas três regiões dessa curva de solubilidade. E detalhe, nós temos também tipos de curva. Quando eu tenho uma dissolução endotérmica, quando a minha curva ela é ascendente, eu tenho uma dissolução exotérmica quando a minha curva ela é descendente. Quando a minha curva ela é ascendente, eu tenho uma dissolução endotérmica. Normalmente, acontece que a temperatura ela vai favorecer a dissolução. Por isso que a curva ela tende a subir, tende a ser ascendente. Por isso que é chamada de dissolução endotérmica. A dissolução endotérmica é quando ocorre essa absorção de calor do ambiente
ao se dissolverem. É quando esses solutos, eles absorvem esse calor do ambiente ao se dissolverem, tornando a solução, como posso dizer, torna-se a solução em modo de resfriamento, vamos dizer assim, resfria a solução devido a essa reação. Ok? Ó, nós temos aí uma dissolução exotérmica. Já a dissolução exotérmica tem uma curva descendente que caracteriza pela liberação de calor quando esses sais se dissolvem, né, em determinado solvente, tornando as soluções mais quentes. Com isso também, quando eu coloco a minha mão sobre aquele recipiente que tem aquela solução, eu tenho uma sensação de aquecimento, né? Tá quente ali. É porque nessa reação, nessa dissolução que aconteceu do soluto com o solvente, a solução ela se esquentou, a solução se tornou mais quente, dissolução exotérmica. Ao se dissolver, esse soluto liberou calor para o meio ambiente. Essa foi a nossa primeira imagem, um breve resumo da aula anterior. Vamos para a nossa imagem 2 e iniciar o nosso tópico de hoje. No tópico de hoje, vamos falar sobre os fatores que afetam a solubilidade. Vamos para a nossa imagem 2. Já vimos que a solubilidade de uma substância é o resultado das interações entre suas moléculas e as moléculas do solvente em que está se dissolvendo. No entanto, existem alguns fatores que influenciam e alteram a solubilidade das substâncias. E a primeira será a natureza do soluto e do solvente. Bom, de início, de modo em geral, nós temos que saber que substâncias que apresentam polaridades similares são capazes de se solubilizar. Ou seja, substâncias polares tendem a se dissolver em substâncias polares. Substâncias apolares tendem a se dissolver em substâncias apolares, né? Essa regra nós vimos lá no primeiro ano, a regra que diz que semelhante dissolve semelhante, é isso que quer dizer, que devido à polaridade da minha substância, do meu soluto, né? Se for no caso polar e o meu solvente for polar, há uma forte tendência em de haver uma solubilização, né, desse soluto nesse solvente. Isso acontece porque quanto mais forte for a atração entre as moléculas de soluto e solvente, maior será a solubilidade. Certo, meus queridos? Então aí nós temos líquidos miscíveis e líquidos immiscíveis. Bom, o que são os líquidos miscíveis? Os líquidos miscíveis são, no caso aí, como exemplo, eu tenho o álcool e a água, né? E eu tenho aí uma mistura dessas duas substâncias, do meu soluto e do solvente. Quando esses líquidos eles se misturam em qualquer proporção, eu chamo para isso de líquidos miscíveis. Tá certo, meus queridos? Ou seja, aqueles que se dissolvem em qualquer proporção. Líquidos que se dissolvem em qualquer proporção. Detalhe, a gente tem que entender que o álcool, né? Nós vamos aprender isso, que o álcool ele apresenta polaridade, porque ele possui um grupo hidróxido, que você vai aprender lá para frente isso, né? E apresenta esse grupo hidróxido que confere a polaridade nessas substâncias. E a água, eu tenho, devido à sua geometria, né, a sua diferença de eletronegatividade, eu tenho também aí uma polaridade. Então o álcool ele é polar e a água é polar, por isso que há uma mistura aí, por isso que há uma interação devido à polaridade dessas substâncias, né? E no outro experimento B, eu tenho o que eu chamo de líquidos immiscíveis, ou seja, eles não se misturam. No experimento B, observe, eu tenho querosene, eu tenho a gasolina e eu tenho a água, né? O que nós observamos aí? Uma mistura do querosene com a gasolina, porque apresentam a mesma interação, a mesma polaridade, né? Só para ficar claro, o querosene e a gasolina, eles são hidrocarbonetos, né?
São hidrocarbonetos que são compostos orgânicos que apresentam apenas carbono e hidrogênio na sua composição. E detalhe, são substâncias apolares e são imissíveis em água. Por que são imissíveis em água? São imissíveis em água porque a água ela apresenta polaridade. Querosene e gasolina não apresentam essa polaridade, são apolares. Por isso que não há uma mistura entre esses hidrocarbonetos com a água, né? Isso ocorre em razão dessas fracas interações intermoleculares existentes entre as moléculas de água e as moléculas dos hidrocarbonetos, aí que você está visualizando, no caso do querosene e a gasolina, que não permitem a formação de uma solução. Dessa forma, é possível nós concluirmos que líquidos apolares, detalhe, muita observação, deixa no seu caderno isso, líquidos apolares tendem a ser insolúveis, não se solubilizam em líquidos polares, certo, meus amigos? Então, devido a essa diferença aí na polaridade, devido a essa diferença de forças intermoleculares entre o hidrocarboneto, no caso o querosene e a gasolina, da água, que apresenta polaridade e que apresenta um tipo de ligação chamada ligações de hidrogênio, né? Devido a essa diferença dessas interações, faz com que o experimento B ocorra uma amostra de líquidos immiscíveis, que não se misturam, no caso a água, com esses hidrocarbonetos. Imagem 3, dos fatores que afetam a solubilidade, vamos falar sobre pressão. Bom, inicialmente, as solubilidades de sólidos e líquidos não são afetadas consideravelmente pela pressão. Tudo isso acontece em virtude da organização das partículas. Devido nesses estados, sólidos e líquidos, as partículas que formam a solução estão mais unidas, estão mais próximas. Por isso que a solubilidade para esses estados não são afetados de forma intensa pela pressão. Não que não seja, é afetada, mas não de uma forma tão gritante como acontece nos gases. Detalhe, os gases em geral são pouco solúveis em líquidos, e para isso acontecer, para que os gases consigam se solubilizar no líquido, a solubilidade vai depender da pressão e da temperatura. Tá bom, meus amigos? Então, um gás tem a sua solubilidade aumentada proporcionalmente à elevação da pressão sobre a solução. É o que você está vendo nessa imagem aí. Você tem o primeiro êmbolo, né? E o segundo êmbolo na sua imagem aí que está na sua tela, nessa figura 2. Bom, você vê que eu estou aumentando a minha pressão, fazendo com que as partículas que participam desse estado, né, as partículas de gás ficam mais próximas desse líquido, fazendo com que ocorra uma maior solubilização. Mas é claro que você deve ficar atento que essa solubilidade vai depender consideravelmente da pressão e da temperatura. Ou seja, quando a gente aumenta essa pressão sobre o gás, nós estaremos, de certo modo, empurrando o gás para dentro do líquido. O que equivale a dizer que a solubilidade do gás aumenta. Tá certo, meus amigos? Então, essa solubilidade de um gás em qualquer solvente é aumentada à medida que a pressão sobre o solvente ela aumenta. E detalhe, é isso que acontece quando é colocado, vamos dizer assim, é adicionado gás em um refrigerante, né, em um líquido. Bom, nós temos um exemplo aí nessa figura, que eu acredito que seja de uma marca muito conhecida, né, de um refrigerante, certo? Que apresenta uma influência gritante da pressão sobre a solubilidade desse gás, que pode ser vista, no caso, nas bebidas de refrigerante. Durante a fabricação desse refrigerante, certa quantidade de gás carbônico, que é o dióxido de carbono, CO2, ela é injetada no líquido. Detalhe, esse gás carbônico é um gás, o próprio nome diz, gás carbônico. Ela é injetada no líquido em uma máquina que fecha o recipiente sob, detalhe, sob alta pressão. Ao olharmos para a garrafa de refrigerante fechada, não é possível perceber a presença do gás.
uma vez que sob alta pressão ela estará praticamente todo solubilizado nesse líquido. Quando a gente abre a garrafa, no entanto, a pressão interna diminui, igualando-se com a pressão atmosférica, a pressão que está fora da garrafa. Tenta entrar em equilíbrio essa pressão. Como consequência, a solubilidade do gás carbônico vai diminuir, fazendo com que parte do gás escape no líquido. Aquele som característico, aquele chiado que ouvimos ao abrir uma garrafa de refrigerante, indica esse escape de gás, devido à diminuição da solubilidade de gás carbônico no líquido. Certo, meus amigos? Então, detalhe: quanto maior for a pressão aplicada sobre uma solução, maior será a quantidade de moléculas de gás solubilizada no líquido, ou seja, maior a solubilidade. E quanto menor a pressão, é o contrário, menor a quantidade de moléculas de gás próximas ao solvente. Consequência disso, menor a nossa solubilidade. Então vamos fazer assim, vamos tratar essa ideia como regra, nesse caso aí. Eu não vou tratar da lei de Henry, né, que explica essa fabricação, né, que mostra uma constante parcial, que indica a dependência da temperatura e da pressão nessa solubilidade, certo? Vamos deixar isso mais lá para frente. O que eu quero que fique agora é que quanto maior for a pressão, maior a solubilidade desse gás em certo líquido. E quanto menor for a pressão, menor a quantidade de moléculas e, consequência disso, menor a solubilidade. Bom, na imagem 3 falamos dos fatores que afetam a solubilidade, no caso de uma solução. E no caso aí a pressão é um fator que afeta diretamente a solubilidade de um gás em um líquido. Já na imagem 4, vamos falar da temperatura, que é outro fator que afeta a solubilidade de uma solução. A maior parte das substâncias sólidas se dissolve mais rapidamente em solventes que estejam a temperaturas mais altas do que a mais baixas. É o que a gente observa quando a gente quer preparar um cafezinho da tarde, né? Nós pegamos um pó, né? Vamos dissolver esse pó de café em uma água fervente e nós observamos que a solubilização acontece de uma forma mais rápida, porque a temperatura ela favorece a solubilidade na maioria desses solutos sólidos quando na água é fervente, no caso, quando há temperaturas mais altas. Em contraste a isso, nós temos também substâncias que têm a sua solubilidade diminuída com o aumento da temperatura. Vamos observar essa figura que está logo abaixo dessa informação que eu acabei de dizer aos senhores. Ó, essa aqui tem vários sais dissolvidos em água. Bom, nós observamos que o sulfato de sério, aquele que está em amarelo, no caso aí, tem a sua solubilidade diminuída com o aumento da temperatura, diferentemente da maioria dos outros que tem uma curva ascendente, né, que tem a temperatura favorecendo o aumento dessa solubilidade. Por exemplo, a 20 graus, olhe lá no seu gráfico. A 20 graus, qual é o sal mais solúvel e o menos solúvel? É simples, nós já trabalhamos isso na aula anterior. É só pontilhar, pegar o 20 e pontilhar em direção ascendente, para cima. Vamos dizer assim. Tá, você coloca 20 graus e pontilha. Aí você vai bater lá no de cima. Qual é o sal mais solúvel? Você vai pegar o 20, no caso eu quero essa temperatura como padrão para verificar a solubilidade. A 20 graus, vou pontilhar para cima. O sal mais solúvel, eu observando aí, vai ser o nitrato de sódio, que é esse que está de vermelhozinho aí. Não sei se é vermelho ou laranjado, mas eu acho que é o de vermelho, cor vermelha. Bom, nitrato de sódio, o NaNO3, ok? Ficou melhor assim. O NaNO3, ele é o sal mais solúvel nessa temperatura de 20 graus. E qual é o menos solúvel? O menos solúvel é aquele que, durante esse pontilhar meu, vai ser a minha primeira curva que será pontilhada. Que no caso aí vai ser o cloreto de potássio, o KCl, que está de azul. Logo, ele é o menos solúvel nessa temperatura. Certo, meus amigos? Então, nesse caso aí, a temperatura, a maioria desses solutos sólidos, aumenta com o aumento da temperatura, ok?
Em contraste a isso, nós temos a solubilidade de gases em água diminui com o aumento da temperatura. A maior parte dos gases, ele fica menos solúvel quando a temperatura do solvente aumenta, certo, meus amigos? Essa solubilidade dos gases em temperaturas mais elevadas, ela é visível quando, por exemplo, como nós já falamos anteriormente, se abre uma garrafa com bebida gaseificada, gelada, e outra com a mesma bebida a temperatura ambiente. É bastante perceptível que a bebida a temperatura ambiente libera muito mais gás quando comparada àquela que está gelada, certo? Então, a diminuição da solubilidade do gás oxigênio em água, quando é que eu observo isso? É nessa figura que está logo ao lado dessa que eu falei inicialmente aos senhores, né? Você está observando que eu tenho o metano, eu tenho o gás oxigênio, eu tenho o monóxido de carbono, eu tenho o gás hélio. Você está observando que a maioria desses gases em água diminui com o aumento da temperatura, tem uma curva descendente. Eu acredito que você esteja observando isso, tá? Descendo com o aumento da temperatura, essa solubilidade, certo, meus amigos? E é isso que acontece com o gás oxigênio. O gás oxigênio em água, ocorre uma diminuição dessa solubilidade com o aumento da temperatura. É um dos efeitos disso da poluição térmica em lagos e rios, que é causada em grande parte por despejos industriais, como água proveniente do resfriamento de caldeiras. Além do escape do gás oxigênio decorrente do aumento da temperatura, você está observando nessa figura, que eu quero que você interprete assim, quero que você olhe para o gráfico, verifique. Uma curva ascendente ou descendente? No caso aí, eu tenho uma curva descendente. Então, o que está acontecendo? Que com o aumento da temperatura, a solubilidade desses gases tende a diminuir, diferentemente dos solutos sólidos e líquidos, que a maioria deles, a solubilidade desses solutos aumenta com o aumento da temperatura. Assim terminamos mais uma aula. Agradeço a compreensão dos senhores e até a próxima.